E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O que era para ser mais um confronto eletrizante dentro das quatro linhas se transformou em um espetáculo negativo que manchou a imagem do futebol sul-americano. Rodrigo Guerreiro, técnico do Deportes Iquique, e Cuca, comandante do Atlético Mineiro, protagonizaram uma das cenas mais lamentáveis da temporada, com uma discussão ríspida, repleta de gritos, gestos provocativos e até ameaças. O duelo, que prometia ser um embate tático entre dois estilos distintos de liderança, virou manchete por um confronto acalorado à beira do gramado. Tudo começou ainda no primeiro tempo, quando Guerreiro se mostrou insatisfeito com a postura de alguns jogadores do Galo, reclamando de entradas duras e do que considerou cera por parte do time brasileiro. Cuca, conhecido por seu temperamento explosivo, não deixou barato. Os dois começaram a trocar palavras em tom elevado, e rapidamente a tensão tomou conta do banco de reservas. A arbitragem tentou conter os ânimos, mas a situação fugiu do controle. Guerreiro se levantou abruptamente do banco, gesticulando na direção de Cuca, que respondeu com ironias e palavras duras. A discussão chamou a atenção das câmeras e da torcida presente, que ficou dividida entre vaias e gritos de apoio aos seus respectivos treinadores. Após o intervalo, em vez de acalmar os ânimos, a situação piorou. Em um momento de substituição, os técnicos se cruzaram novamente na área técnica e a troca de farpas recomeçou. Testemunhas próximas relataram que Guerreiro acusou Cuca de falta de respeito e o chamou de arrogante, ao que o técnico do Galo teria respondido com palavrões. O clima de rivalidade, que até então era apenas esportivo, tornou-se pessoal. Jogadores e membros da comissão técnica de ambos os lados precisaram intervir fisicamente para evitar que os treinadores chegassem às vias de fato. Um segurança chegou a se posicionar entre os dois durante o restante da partida. Nas arquibancadas, a torcida do Iquique ficou indignada, enquanto os torcedores atleticanos tentavam defender o seu comandante. A tensão tomou conta de todo o estádio, e o futebol, infelizmente, deixou de ser o protagonista. O espetáculo foi ofuscado por um duelo de egos fora de controle. A coletiva de imprensa pós-jogo foi marcada por mais provocações. Guerreiro afirmou que alguns técnicos brasileiros acham que podem mandar em tudo, enquanto Cuca retrucou dizendo que quem não sabe perder acaba pelando. As declarações inflamaram ainda mais os bastidores da competição, e dirigentes de ambos os clubes passaram a trabalhar para conter os danos à imagem institucional. Analistas esportivos foram unânimes em considerar o episódio como vergonhoso e inaceitável. Para muitos, as atitudes dos treinadores extrapolaram todos os limites do aceitável em uma competição profissional. Comentadores de grandes emissoras pediram punições severas para que cenas assim não se repitam. A confederação organizadora já sinalizou que irá abrir investigação formal sobre o ocorrido, podendo aplicar suspensões e multas a ambos os técnicos. Nos bastidores, há quem diga que Guerreiro e Cuca podem ser afastados temporariamente enquanto os fatos são apurados. Curiosamente, a partida em si foi intensa e bem jogada, com chances para os dois lados e um empate eletrizante no placar. Mas tudo isso ficou em segundo plano diante do comportamento inaceitável dos comandantes à beira do campo. A torcida, que compareceu em peso, saiu do estádio falando mais da briga do que do futebol. O episódio reacende o debate sobre o comportamento de treinadores e líderes dentro do esporte. Qual o limite da cobrança, da paixão, do nervosismo em uma disputa acirrada? Até que ponto a figura do técnico pode ultrapassar a linha da esportividade? Nos dias seguintes, as redes sociais foram tomadas por vídeos do embate. Torcedores, ex-jogadores e jornalistas se dividiram em opiniões, mas uma certeza foi compartilhada: o futebol perde quando seus protagonistas esquecem que estão ali para inspirar e não para envergonhar. Cuca, já envolvido em outras polêmicas ao longo da carreira, terá mais uma vez que lidar com críticas sobre seu temperamento. Guerreiro, por outro lado, vinha sendo visto como um técnico promissor e equilibrado, mas sua postura agora levanta dúvidas sobre sua maturidade em jogos de alta pressão. Independentemente de quem começou, o saldo foi negativo para ambos. O futebol,
apaixonante por sua beleza e intensidade, não merece ser palco de descontrole emocional e atitudes antidesportivas. Que o episódio sirva de alerta para todos que respiram o esporte. O respeito deve sempre prevalecer, mesmo nos momentos mais tensos. Enquanto as imagens do desentendimento ainda circulam e as repercussões seguem fervendo, a torcida só deseja uma coisa: que os próximos capítulos dessa história sejam dentro de campo, com bola rolando, emoção nas jogadas e, acima de tudo, espírito esportivo. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! A rivalidade no futebol sul-americano sempre foi marcada por paixão, intensidade, em alguns casos, excesso de emoção. No episódio entre Rodrigo Guerreiro e Cuca, essa linha tênue entre competitividade e descontrole foi ultrapassada de forma escancarada. Mais do que uma simples troca de palavras, a discussão simboliza o quanto o ambiente esportivo precisa amadurecer emocionalmente, principalmente nas figuras de liderança, como os treinadores. Guerreiro, que vem ganhando destaque como uma das promessas da nova geração de técnicos chilenos, pareceu não suportar a pressão de um confronto internacional contra um clube tradicional como o Atlético Mineiro. Seu comportamento, embora refletisse uma defesa feroz de sua equipe, acabou resvalando para a falta de compostura, algo que não combina com a imagem que ele vinha construindo até aqui. Já Cuca, veterano e conhecido por seu temperamento inflamável, parece ter mais uma vez caído na armadilha de sua própria impulsividade. Embora tecnicamente competente, o treinador coleciona episódios de atritos, seja com arbitragem, jornalistas ou adversários. Sua experiência, que deveria servir como exemplo de serenidade e controle, foi posta de lado em nome de uma disputa de egos. O futebol, como espetáculo global, é cada vez mais acompanhado por crianças, jovens e pessoas que veem no esporte uma forma de entretenimento e inspiração. Quando líderes como Guerreiro e Cuca se envolvem em brigas públicas, o exemplo transmitido é distorcido, e isso tem consequências além das quatro linhas. Há uma responsabilidade moral que precisa ser levada a sério. Em campo, os jogadores pareciam desconfortáveis com a situação. Alguns olhavam para o banco visivelmente irritados, outros apenas abaixavam a cabeça. A liderança emocional de um time passa diretamente pelo seu técnico, e quando essa liderança falha, o desempenho coletivo é impactado. O clima tenso pode inclusive refletir nas próximas rodadas da competição. Além disso, as imagens da briga correram o mundo. Veículos internacionais repercutiram o caso com críticas severas, colocando em xeque a imagem do futebol sul-americano. Em tempos de redes sociais e transmissão instantânea, tudo ganha proporções maiores, e a repercussão negativa afeta até negociações de patrocínio e acordos comerciais dos clubes envolvidos. A comissão disciplinar da competição agora está sob pressão para agir com rigor. A falta de punições em episódios anteriores pode ter contribuído para que cenas como essa voltassem a acontecer. O futebol precisa de regras claras e de aplicação firme para evitar que o banco de reservas vire palco de desrespeito e agressividade. É curioso perceber que, mesmo após o apito final, os treinadores não se cumprimentaram. Nem um gesto de desculpa, nem um sinal de reconciliação. Isso mostra que o episódio não foi apenas um momento de nervosismo, mas um reflexo de algo mais profundo, uma rivalidade pessoal que foi além dos limites esportivos e que agora precisa ser avaliada com seriedade pelos clubes. Para os torcedores, ficou a frustração. Muitos foram ao estádio esperando um grande espetáculo de futebol, uma noite memorável. Em vez disso, saíram comentando sobre a briga e sentindo vergonha do que viram. O torcedor, apaixonado, merece respeito, e não ser testemunha de episódios lamentáveis que em nada contribuem para o crescimento do esporte. Que o episódio sirva como um marco. Não para ser esquecido, mas para que clubes, comissões e os próprios profissionais aprendam com ele. O futebol sul-americano precisa evoluir não apenas em campo, mas também fora dele. Guerreiro e Cuca têm agora uma chance rara: transformar um momento vergonhoso em ponto de virada, com autocrítica, humildade e compromisso com o verdadeiro espírito esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.